Boa noite, sou o vereador Silvio Santo, aqui de São José dos Pinhais, e a partir de uma lei de minha autoria, a Lei 2.860 de 2017, nós temos agora em São José a Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família. Nos anos anteriores, nós fazíamos eventos na Câmara Municipal, trazíamos personalidades, pessoas para discorrer sobre o assunto, debater o assunto na sociedade, no meio público também. A nossa intenção é provocar um debate sobre a importância e o valor da família nesses tempos em que estamos vivendo, porque sabemos que a família, todo o tempo, tem sofrido muitos ataques. Então, essa semana, na segunda-feira, conversei aqui com o nosso querido bispo aqui da Diocese de São José dos Pinhais, o Dom Celso Antônio. Na terça-feira, conversei aqui com o nosso amigo, querido pastor Arno, presidente do Compaz aqui de São José dos Pinhais. E hoje tenho a honra de ter aqui comigo, quero convidá-lo para estar aqui na sala, o deputado federal, meu amigo do Ministério de Fé e Política, Diego Garcia. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, vereador Silvio Santo. Uma alegria poder participar dessa live com você e parabenizar aí pela iniciativa, né, da Semana da Vida e da Família na cidade de São José dos Pinhais. Essa iniciativa que acontece graças aí a um projeto de lei de sua autoria e de fato se transforma em um exemplo para o Brasil todo, que com certeza muitas pessoas nos acompanham nesse momento e a gente deixa a dica aí para que outros vereadores, quem sabe, possam copiar, porque de fato a família ela precisa ser valorizada, lembrada sempre, e ter uma semana que possa provocar esses debates, essas discussões, palestras, a promoção de audiências públicas. Isso é fundamental. Como nós estamos impedidos, né, de participar desses eventos, então fazemos virtualmente, mas parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, deputado. E a todos vocês que sempre nos acompanham, que me acompanham, que acompanham o deputado federal Diego Garcia também, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta live. Aqui você pode deixar a sua pergunta, deixar a tua experiência, participe com a gente. Nós vamos ficar aqui em torno de 1 hora, por aí, para esse bate-papo. Então, a sua participação é importante, seus comentários, as suas experiências. Tá joia? E eu vou adiantar aqui um pouquinho do roteiro que nós vamos trilhar hoje. Espero que a gente consiga esgotar todo o assunto, porque é bastante coisa. O deputado tem, desde o seu primeiro mandato, ele já está no segundo mandato, à frente da defesa da família, da vida e da família no Congresso Nacional. Então tem muito assunto. Então eu vou fazer uma pauta rapidinho aqui para que todos também possam já situar-se no assunto, tá bom? Então eu vou ler aqui para não esquecer nada. Nós vamos falar um pouco sobre o relatório do deputado da Subcomissão Especial da Família, da Comissão de Seguridade Social e Família, também do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5581 no STF. Nós vamos falar sobre o perigo que é a ADPF 442, né? A arguição direta de preceito fundamental. E também sobre a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que o deputado é presidente hoje no Congresso Nacional, várias ações do deputado lá, e a Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família aqui em São José dos Pinhais. Então, espero que a gente consiga, né, deputado, ir até o fim em todos esses assuntos, mas se não for possível, nós marcamos uma outra live para continuar. Pode ser aí? Com certeza. É bom que mostra, né, que, de fato, quando você aprofunda essa temática aí de família, a gente vai longe, né? Então, Verdade, a família, né? é algo extremamente importante e fundamental, que a sociedade ela zele, ela proteja, ela cuide da família. Então, não é brincadeira, né? Como Isso mesmo. muitos às vezes brincam com a família.
Lá na Câmara dos Deputados, eu fui relator, logo quando eu cheguei na Câmara, em 2015, do Estatuto da Família. Isso mesmo, eu acabo... Isso mesmo, eu nem comentei aqui, mas foi o primeiro, né? O primeiro grande trabalho lá no Congresso teu, né? Com certeza, sobre a família. Um relatório aí com cerca de 60 páginas, e muitos acreditavam que eu não conseguiria aprovar, e foi aprovado por ampla maioria, na verdade, uma votação elástica, porque um relatório técnico baseado naquilo que diz a nossa Constituição Federal, baseado em contribuições que vieram de especialistas do Brasil todo, que participaram das audiências públicas. Só que olha que interessante, Silvio, uma semana depois de aprovado, 1 ou 2 semanas, coisas assim, um outro deputado apresentou um projeto de lei, porque ele ficou, com certeza, muito irritado, né, com a aprovação do meu relatório. Ele apresentou o projeto de lei, o Estatuto das Famílias do século XXI. O meu trabalho com mais de 60 páginas. O projeto de lei dele com a justificação, 1 página. Uma página. Então você vê a diferença, né? De quando a gente, de fato, trata a família com responsabilidade, sem brincar com esse tema, sem levar esse tema para uma ação de forma irresponsável, como muitos querem fazer. Muitos lutam pela destruição da família. Muitos lutam para destruir a base da sociedade. E nós temos que nadar contra a correnteza e buscar, de fato, proteger ela. Por isso que você está de parabéns aí por promover essas iniciativas com a população, aí, interagindo com a população de São José dos Pinhais. Muito obrigado, deputado. E é recíproco, né? Também, inclusive, eu quero mandar aqui um abraço para a sua família aí, né? Para sua esposa, para seus filhos. Faz tempo que a gente não consegue se encontrar devido aí a esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, de distanciamento, né? Mas um abraço para a Bia lá, para o Pedro, para a Maria Clara, tá bom? E para toda a sua família. Será dado. Enfim, e como o deputado estava comentando, né, gente? É um trabalho contínuo. Eu me lembro, deputado, que eu estive em São Paulo, eu acho que foi 2018 ou 2019, em um evento que, na ocasião, ele foi organizado pelo TIBA, que era um evento pró-vida, né, que o TIBA sempre promovia, lá na Canção Nova. E, na ocasião, esteve lá o padre Paulo Ricardo, esteve várias pessoas aí de renome em defesa da vida e da família, e tinha um advogado aí do Congresso Nacional, que estava lá palestrando. E ele fez um histórico, uma linha histórica de todas as pautas que tramitaram, porque acho que há 30 anos que ele estava no Congresso Nacional ali, acompanhando, sendo advogado de algum deputado, desde a década de 80, né? Todas as matérias que entraram, que não foram, que foram, enfim. Ou seja, é antiga esta batalha contra a família, né? É antiga. E nós louvamos a Deus quando você entrou no Congresso Nacional, porque já abraçou de imediato essa causa. Eu me lembro de um vídeo teu que você sobe em cima de um caminhão. O pessoal está fazendo uma manifestação em Brasília, né? Pró-vida, e você sobe no caminhão e ali, acho que foi não me lembro, mas acho que foi uma das primeiras ações ali públicas, onde você já assume ali publicamente, em cima daquele caminhão, a defesa da vida e da família como deputado. Aquele vídeo nos emocionou, nos fez acreditar que sempre tem alguém aí de confiança para defender a família, para defender a vida. Então, aquilo foi fantástico, e quando esse advogado lá, ele falava de toda essa trajetória, desses ataques contra a família, de tudo que acontecia, inclusive com
nesses últimos anos agora com muito mais força. Então, ver o teu trabalho lá foi muito bom. Mas vamos direto aí pro assunto, né? Senão a gente não consegue terminar. Essa questão que você estava comentando, deputado, eu vou trazer aqui uma questão. Sobre a frente parlamentar em defesa da vida e da família na Câmara, você poderia contar para a gente um pouco desse trabalho da frente parlamentar, como que está sendo, essa sua trajetória, os temas aí que você tem abordado? Com certeza. A frente parlamentar em defesa da vida e da família, ela é uma frente já que já está presente no Congresso há várias legislaturas. É uma frente que ela tem uma força muito grande dentro do Congresso Nacional, porque ela consegue unir os parlamentares que compõem também a frente parlamentar evangélica e a frente parlamentar católica. Então, ambas frentes estão com seus membros representados dentro da frente parlamentar em defesa da vida e da família. Porque é onde nós nos dedicamos a temas como, por exemplo, a questão do aborto, a questão da proteção das nossas crianças, dos adolescentes, da drogadição. É uma frente que atua em diversas temáticas diferentes. O direito de família, a conciliação família e trabalho, entre outros temas. Então, essa temática de defesa da vida e da família é uma temática muito ampla. Às vezes a gente vê até pessoas que param na discussão no que diz respeito à questão do aborto, mas vai muito além disso. A defesa da vida e da família, ela passa por todas as fases da nossa vida, desde a concepção até a morte natural. Então, nós vemos que no nosso país, o que aconteceu principalmente nos últimos anos, por parte de gestores, por parte de ações políticas, de políticas públicas que foram aplicadas e desenvolvidas, que vieram na contramão da proteção e da valorização da família, mas vieram justamente para promover a desconstrução da família. Então, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família é uma das maiores no Congresso, é composta por deputados praticamente de todos os estados da federação, são muitos parlamentares, mais de 200 parlamentares que compõem a frente, e daí, dentro da frente, eu presido a frente já há quase 4 anos, estou como presidente da frente parlamentar, tenho o restante da diretoria da frente, e quando as atividades estão acontecendo nas comissões, Silvio, por onde o maior número de projetos passa, nesse momento, nós temos aí um grande trabalho, porque as comissões, normalmente, elas acontecem de forma simultânea. Então, o que nós fazemos? Nós nos reunimos antes do início dos trabalhos das comissões, mapeamos os projetos de lei que estão em tramitação, os que nós entendemos que são perigosos, que são projetos que afrontam contra a proteção da família e a defesa da vida. Então, nós rastreamos esses projetos que estão em tramitação no Congresso e rastreamos também aqueles que são positivos, que nós entendemos que tem que avançar, que temos que dar uma maior agilidade para que eles possam ser o mais rápido possível aprovados. E uma vez feito isso, nós então dividimos os trabalhos entre os parlamentares que compõem as mais diversas comissões. Então, se tem um tema na Comissão de Educação, nós vamos ver quem são os deputados que estão lá na Comissão de Educação.
Se tem um tema que está na comissão de Seguridade Social e Família, vamos ver quem são os nossos deputados que estão lá e vamos entrar em contato com eles. Então, assim, Silvio, tem muito trabalho, nós trabalhamos muito, a Frente Parlamentar ela ganhou um protagonismo nos últimos anos muito grande, justamente por conta disso, porque conseguimos barrar ações importantes no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, conseguimos avançar em vários projetos de lei importantes para a população, para a sociedade brasileira e para a família como um todo. E, deputado, hoje, enfim, né, precisa estar muito atento, né, aos detalhes, né, a toda a tramitação, porque o número de projetos de lei, de propostas que passam são enormes. E tem que estar com o olho muito aberto para identificar esses perigos, né, que tramitam assim, para não ser pego de surpresa, né, deputado? Então, tem que ficar eu entendo que tem que ficar o tempo inteiro de olhos abertos e em contato com essa frente ali, em diálogo, para que todos estejam se apercebendo do que está acontecendo e aí discorrerem para defender a família e a vida. Imagino que, porque a nossa realidade enquanto Câmara Municipal já não é diferente, nós precisamos ficar muito atentos, tamanha a necessidade e a importância do tema. Imagine no Congresso Nacional. Né? Com certeza, são muitos projetos, são milhares de projetos todos os anos que são apresentados e você tem que estar, de fato, atento, atento na linguagem, né, no jogo de palavras, porque também mudam as palavras em determinados temas, justamente para, às vezes, tentar driblar esse nosso radar, né? Em que a gente, através do sistema de busca, a gente consegue identificar os projetos. Então, tem que estar muito atento com esse jogo de linguagem também. Então, é um trabalho árduo, mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre preparado, estudando bastante, acompanhando e vendo as ações que aqueles deputados que atuam na contramão desses valores que nós defendemos lá no Congresso, acompanhamos também o que eles estão fazendo, Sim. até para que assim a gente saiba também como agir em favor do país, em favor da nossa população e também para impedir as ações desse pessoal lá no Congresso. Você citou aqui para nós esse trabalho da frente parlamentar, dessa parceria também com outros deputados, mas no início você tinha comentado sobre o Estatuto da Família. Lá, quando você pegou a relatoria do Estatuto da Família, você já estava dentro da frente parlamentar ou ainda não? Como que foi esse momento? Eu já era membro da frente parlamentar, mas ainda não era o presidente, né? Então, 2 anos depois, com certeza o Estatuto da Família me deu visibilidade a nível nacional. Então, pessoas no Brasil todo passaram a acompanhar e admirar o meu trabalho, justamente por ser um deputado de primeiro mandato e com coragem assumir uma relatoria tão difícil, complexa, um tema difícil, em que Sim. a grande mídia batia muito, muitas vezes faziam chacotas com a nossa imagem, então tentando desconstruir aquilo que nós estávamos falando também. Então foi uma luta árdua, mas quando eu consegui superar e vencer isso, isso impulsionou muito o meu trabalho, me ajudou muito também a ganhar experiência rápido lá no Congresso Nacional. E depois disso, nós aprovamos vários outros projetos de lei, conseguimos barrar vários outros projetos também, rejeitar vários projetos nas comissões, e tudo isso, 2 anos depois, resultou que os próprios parlamentares da frente pediram para que eu assumisse a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, e
porque tinham ali, por conta do nosso trabalho, em nós ali uma liderança sobre essas pautas e esses temas. E a gente busca, Silvio, se empenhar ao máximo. Então, estudar muito, ler muito, aprofundar muito, temos que estar o tempo todo atentos, porque toda hora vão surgindo coisas novas. Você vê que agora, nesse momento de pandemia, há dias atrás teve uma portaria aí no Ministério da Saúde flexibilizando as ações que poderiam possibilitar o aborto no nosso país. Então, logo que nós descobrimos, após a publicação dessa portaria, nós já começamos e criamos um movimento gigantesco no sentido de cobrar uma ação por parte do presidente da República para que revogasse aquela portaria. E assim foi o que aconteceu. A portaria ela foi revogada. Então, é um trabalho árduo, porque se você deixa passar, se você não percebe essas ações, e nesse caso era uma ação isolada que estava acontecendo no Ministério da Saúde, ou seja, numa pasta do Poder Executivo. Nada então, tinha a ver com as ações no Poder Legislativo. Mas a gente está acompanhando tudo, estamos antenados aí, e tem muita gente do bem que nos ajuda também. É claro que eu não vou falar quem são, porque eu não vou dar para o adversário o nome dos nossos aliados, né? Exato. Então, mas tem muita gente do bem que nos ajuda, nos auxilia de forma voluntária e assim fortalece o nosso trabalho lá no Congresso Nacional. Sensacional, muito bom, viu, deputado? E é importante, né, nós falarmos sobre isso aqui também, porque muitas pessoas precisam ter esse entendimento de que maneira que as coisas acontecem e de que maneira que são feitas as defesas, né? O que cada um assume como prioridade dentro do seu trabalho, do seu mandato. Então, eu acho muito bacana. Agora, deputado, vamos falar um pouco sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5581, que essa foi uma vitória aí, né, que vocês tiveram, mas que não foi fácil. Com certeza, Silvio. Foi um trabalho árduo que nós tivemos praticamente aí desde 2015, com a questão do surto do Zika vírus no país. Logo, querendo aproveitar desse momento, levantou-se um movimento por diversos grupos, os chamados grupos pró-aborto, aqueles que querem a todo custo ver a legalização do aborto no nosso país de qualquer forma. É importante a gente destacar, Silvio, que o aborto é um crime no Brasil. Existem aquelas pessoas que falam do chamado aborto legal, mas não existe aborto legal. Existem os casos que não têm punibilidade. Existem os casos que não são punidos pela lei. Então, mas ele continua sendo crime. Então, é muito importante a gente falar isso e esclarecer para a população. Mas o tempo todo querem flexibilizar mais ainda isso. Então, esses grupos, aproveitando desse momento, em decorrência do surto, e de algumas mulheres que vieram a terem filhos apresentando determinadas síndromes congênitas, determinados problemas na sua saúde. Em decorrência disso, esses grupos, então, começaram a levantar e a defender a hipótese do aborto para os casos de gestantes que contraíram o Zika vírus ao longo da gestação. E é óbvio que já nesse momento, lá atrás, em 2015, nós também já levantamos a nossa voz para não deixar esse movimento crescer. E era muito difícil, né, Silvio? Era um outro governo, governo da presidente Dilma, um governo pró-aborto, um governo que tinha, dentro das suas ações,
isso também como uma das prioridades para o país. A gente não pode deixar oculto isso, é preciso tornar isso público e de conhecimento de todos, então que as pessoas tenham essa consciência. Então era um outro momento, muito mais difícil daquele do qual a gente vive hoje. Então nós lutávamos mesmo contra a correnteza, e foi apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI 5581, pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que entraram com essa ação ainda em 2016. E logo que eles entraram com essa ação, eu chamei o presidente da associação, que à época, inclusive, era evangélico, e quando nós mostramos para ele o que estava por detrás daquela ação direta de inconstitucionalidade, ele, então, naquele momento, revelou para nós quem foram os atores, né, que influenciaram para que eles entrassem com essa ação no Supremo, pedindo o aborto. E olha que absurdo, Silvio. Nesta ação, eles pediam um aborto no caso da mulher que foi confirmada com o Zika vírus, mas mesmo sem ela ter nenhum diagnóstico de que aquela criança viesse a nascer futuramente com alguma malformação. Aquilo que a ciência, tempos depois, foi provar que não eram todas as gestantes que, em decorrência de terem contraído o Zika vírus, viriam a ter crianças com malformação. Eram alguns casos, como foi o que aconteceu no Brasil. Foram alguns casos no Brasil. Estima-se aí com um pouco mais aí de 6 mil pessoas, ou talvez Sim. até um número maior, né, que seja aí do nosso desconhecimento. Mas eu falo esse número de 6 mil porque foi um número aproximado que nós chegamos agora, quando o presidente Jair Bolsonaro deu entrada a uma medida provisória, justamente, olha o que é a mudança de um governo, né? O governo defendia o aborto. Entra o presidente Jair Bolsonaro e apresenta uma medida provisória não para promover o aborto, mas para criar uma política pública para assistir essas famílias junto às suas necessidades. E, nesse caso específico, dando às famílias uma pensão vitalícia. Então, Silvio, importante isso aí. Olha que mudança, né? E isso, naquele momento, foi muito importante. Mas, quando nós mostramos para o presidente da Associação dos Defensores Públicos o que estava por trás, ele, é claro, que ficou muito constrangido. Ficou muito chateado com aquela situação. Mas ele fez, naquele momento, a escolha de não voltar atrás, de não retirar a ação. E quando ele adotou essa postura, nós também adotamos uma postura de ataque. E, a partir daquele momento, nós já promovemos audiências públicas lá na Câmara dos Deputados para tratar do tema. Convidamos a Associação dos Defensores Públicos para se manifestar. Eles não foram. Fugiram, não tiveram a coragem de encarar nós lá no Congresso Nacional. Começamos a denunciar o que estava por detrás dessa ação, também na tribuna da Câmara dos Deputados. E, além disso, promovemos seminários para tratar sobre o tema, para esclarecer a população e a sociedade que não tinha necessidade daquela ação prosperar, para que a gente pudesse assistir aquelas famílias junto às suas necessidades. Era possível promover outras ações. Apresentei um projeto de lei que, nesse projeto, Silvio, tudo praticamente que a Associação Nacional dos Defensores Públicos pedia na ADI 5581, nós acrescentamos nesse projeto, exceto o aborto. É óbvio que eu jamais iria defender o aborto,
Então, tudo aquilo que eles estavam alegando, nós colocamos na forma de um projeto de lei que começou a tramitar no Congresso Nacional. Então, nós começamos a promover várias ações, mas a mais importante, as ações mais importantes, Silvio, que eu concluo, e que resultaram nessa grande vitória, eu acho que depois de muitos anos, foi a primeira grande vitória que nós tivemos aí no Supremo Tribunal Federal sobre uma matéria relacionada à questão do aborto no país. Porque ultimamente a gente só estava tendo derrota. E essa foi, no meu ponto de vista, a primeira vitória. E eu concluo dizendo os 2 pontos, na minha visão, principais para essa vitória. Primeiro, foram as visitas que nós fizemos, inclusive junto com alguns parlamentares, outras eu fiz sozinho, a vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, todo esse trabalho, Silvio, a gente foi documentando. Se transformou aí num grande trabalho, né, que nós produzimos e que, então, à medida que os ministros nos atendiam em audiência, nós levávamos esse trabalho para eles, que tivesse conhecimento e se convencessem de que aquela ação não podia prosperar. E eu consegui falar com vários ministros, não com todos, mas com vários, e principalmente com a relatora dessa matéria, que era a ministra Carmen Lúcia. Então, essa eu tenho certeza que foi uma ação muito importante. E a última, Silvio, que eu considero a mais importante, é a apresentação da medida provisória pelo presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, concedendo aí uma pensão vitalícia às crianças em decorrência do nascimento com alguma má formação por conta do Zika vírus. E eu considero essa, com certeza, a maior vitória, porque ela se converteu. Nós trabalhamos muito no Congresso para aprovar essa lei e conseguimos aprovar a medida provisória. Eu fui o presidente da medida provisória da comissão mista, aprovamos em tempo recorde, conseguimos, inclusive, ter o apoio dos partidos de oposição, dos partidos que defendem o aborto, mas, nesse caso, não conseguiram ter a coragem de se posicionar contra uma pensão vitalícia para assistir essas famílias. Então, nós conseguimos ter o apoio desses parlamentares também, e foi aprovado depois pela Câmara e pelo Senado e se converteu na Lei 13.985 de 2020. E dias depois de sancionada a lei pelo presidente da República, a ministra Carmen Lúcia colocou novamente esse tema na pauta do Supremo e foi unânime a decisão dos ministros, exceto um dos ministros que apresentou algumas ressalvas sobre a decisão, que acabou sendo unânime, e esse processo foi arquivado, e nós hoje, graças a Deus, celebramos, Silvio, celebramos o dom da vida. Sabe por quê, Silvio? Nós poderíamos pensar que num momento como esse da pandemia que nós vivemos agora, que magistrados em todo o Brasil poderiam, quem sabe, se basear, caso a decisão dos ministros fosse uma decisão pela legalização do aborto, se basear nessa decisão e interpretar, por exemplo, que gestantes que tiveram, nesse momento de pandemia, que contraíram o Covid-19, pudessem também se submeter ao aborto. Por que não? No campo jurídico, tudo vale também a interpretação. Né? Então, nós tínhamos um receio, Silvio, de caso tivéssemos uma derrota lá no Supremo, além disso, de abrir um precedente gigantesco, e isso não sou eu que estou falando, tá?
Isso são as pessoas da região metropolitana de Curitiba que falam que você é uma das maiores vozes hoje, não é de São José dos Pinhais, é da região metropolitana de Curitiba na defesa das pessoas com deficiência. Isso são as pessoas que estão falando, não sou eu, tá? Eu também afirmo isso. Mas nós, Silvio, tínhamos um medo muito grande de caso isso fosse adotado pelo Supremo Tribunal Federal e a decisão fosse oposta àquela que foi tomada e permitisse o aborto, qual era o ponto-chave nessa ação direta de inconstitucionalidade? O ponto-chave era justamente a possibilidade da criança vir a nascer com alguma deficiência. Uhum. E então nós tínhamos o receio de que, a partir disso, abrir um precedente para uma eugenia generalizada no país, um massacre de inocentes ainda no ventre de suas mães, em decorrência, por exemplo, de que durante o pré-natal a mãe descobre que aquela criança vai nascer com alguma deficiência física e abrir um precedente para o aborto nessas hipóteses também. Então, muita coisa poderia acontecer caso essa ação direta de inconstitucionalidade tivesse sido acatada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, Silvio, que nós celebramos muito, mas existem outras ações agora no Supremo, no meu ponto de vista, até piores do que essa, porque estão pedindo o aborto até 12 semanas. Sim. Então, estão pedindo o aborto até 12 semanas, em todos os casos, em todas as hipóteses. Então, assim, Silvio, o trabalho não para, a luta não para, nós não podemos abaixar a guarda, e aqueles que defendem a vida precisam estar atentos a tudo isso. Nós precisamos, de fato, continuar promovendo semanas como essa que o vereador Silvio está promovendo pela cidade de São José dos Pinhais, graças ao seu projeto de lei, a Semana da Vida e da Família 2020, e que esse exemplo ecoe para que a gente possa, por exemplo, estar falando de situações como essa, Silvio. Exato. Que, com certeza, muita gente que está participando e assistindo não sabia de tudo isso. O que nós chamamos levar a informação de dentro para fora, né? Trazer o que acontece no dia a dia, na prática, as ações concretas e explicá-las, de que maneira que elas ocorrem. Né? Então, com certeza, as pessoas têm muitas coisas no seu dia a dia, tem família, tem trabalho, tem faculdade, tem tantas coisas, tem filhos, tem as preocupações, tem o desemprego. Nem todo mundo consegue acompanhar, né, com a velocidade que é o Congresso Nacional, com a velocidade que é a política no Brasil, atentamente ao que acontece. Não consegue mesmo, não tem tempo, não tem condições. Então, esse espaço aqui é importante, porque em um tempo reduzido, a gente consegue esclarecer para as pessoas de que maneira que as coisas estão acontecendo dentro dessa temática, que é, no meu ponto de vista, uma das mais caras para nós, ou a mais cara, se nós consideramos que a família é a base da sociedade, isso é garantido na Constituição Federal. Nós estamos falando aqui da nossa lei, na Carta Magna, que o nosso país acolhe. Artigo 226. Da Constituição Federal. A família é a base da sociedade credora de especial proteção. Exatamente, que ela surge primeiro que tudo. Então, gente, temos que proteger a família, né? E aqui nós estamos trazendo demonstrações concretas de proteção da família, começando lá na vida, né? Lá no útero materno, né? Ações concretas, inclusive por meio aí do Ministério de Fé e Política, que o deputado federal é acompanhado, eu também sou acompanhado por esse mesmo Ministério, Projeto de Fé e Política do Paraná, e juntamente com a Frente Parlamentar. Eu quero destacar aqui que em São José dos Pinhais, nós conseguimos também criar uma Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família.
e o vereador Pastor Gilmar, ele é o presidente, eu sou o vice-presidente. Eu acredito que muitas pessoas não sabiam disso, né? Mas nós criamos aqui na Câmara Municipal uma frente parlamentar, são vários vereadores que compõem essa frente. Por quê? Para ficarmos atentos e termos um espaço, uma condição de debater, discorrer e de defender a família nas pautas perigosas, porque parece que não, mas aqui também existem pautas perigosas, aqui também tramitam situações que a gente tem que segurar, que tem que barrar, e fizemos isso ao longo desses 3 anos, não é? Então é importante, tem esta lei, que é a lei da Semana de Valorização da Vida e da Família, mas nós temos também essa frente parlamentar. Deputado, agora eu quero saber se nós temos algumas participações, eu acredito que sim, não é? Dentro desses esclarecimentos tão importantes, tão sérios, as pessoas que estão nos acompanhando, se tiver alguém aí que esteja participando, por favor, vamos prestigiar. Ó, nós temos uma participação aqui da nossa querida amiga Cida, sempre fiel. Boa noite, Silvio, vereador. Boa noite, deputado Diego Garcia. Que alegria ver que homens como vocês lutando pelo bem da família na sociedade brasileira. Precisamos muito de vocês. Isso aí, Cida, é importantíssimo mesmo. A Grazi Michelino também participando com a gente. Boa noite, Grazi. Ela diz, louvado seja Deus pela vida do deputado e do vereador Silvio por lutar pela dignidade de nossas famílias. Bacana, obrigado pela participação, Grazi. O Gilson Alves está participando dizendo, grande deputado, grande vereador, parabéns, estamos muito bem representados. Um abraço, Gilson. O William Drobot também participando. Um abraço, William, tudo bem? E somos gratos a Deus pela vida do deputado Diego e do vereador Silvio Santos. Tem nos representado muito bem. O William que tem 4 filhos, Diego. 4. Esse defende a família. Esse defende, na prática. Uma participação especial aqui também do Cícero Oliveira. Um abraço, Silvio, tamo junto. Um abraço, Cícero, Deus abençoe. Satisfação. O Maurício. Ô, Maurício, tudo bem, Maurício? Grande abraço, Silvio. Um abraço, Maurício. Tudo bem contigo, a família? A Antônia também participando, dizendo aqui boa noite, Antônia. Acho que você já conheceu a Antônia, né, Diego? Também. Ela é uma pessoa maravilhosa, que defende a causa das pessoas com autismo aqui no nosso município. O Rafael, olá, Rafael, tudo bem? O Rafael também tem 3 filhos, Diego. Aqui o pessoal aqui é pró-vida e pró-família. Grande abraço, meu vereador e meu querido e meu deputado. Obrigado, Rafael, um abraço. Bom, gente, obrigado pelas participações de vocês, estamos aqui, o canal está aberto, né, e é muito bom ver que vocês estão atentos também a esse assunto e aquilo que nós estamos propondo aqui de debate e discussão está sendo correspondido aí por vocês, fico muito feliz. Então, senhor deputado, nós temos ainda, além da DI, né, 5581, nós temos a ADPF 442, que é um grande risco, um grande perigo que está para o nosso país aí, não é verdade? E essa ADPF, ela quer legalizar totalmente o aborto no Brasil, como o senhor já citou aqui, né, até as 12 semanas aí de gravidez. Justamente, justamente essa a ADPF e o próximo campo de batalha nosso justamente buscarmos impedir o avanço dessa ação no Supremo. Essa ação ela foi apresentada pelo partido PSOL. E às vezes a gente vê, olha a incoerência, né, na ação deles. Um dos deputados na legislatura passada do PSOL é autor justamente de um projeto com o mesmo teor, que pede a legalização do aborto até 12 semanas. Hoje ele não é deputado mais, já está fora do Brasil, foi para fora. Mas como o projeto ele não avança, porque os parlamentares também são contra esse assassinato de inocentes no ventre das mulheres, os parlamentares são contra o avanço de projetos como esse,
na sua ampla maioria, então o que resta a partidos como esse que defendem o aborto? É a entrada de uma ação, como é o caso da DPF 442, buscando no tapetão, né, vencer essa batalha. Mas isso interfere na dignidade, no direito à vida, que é um direito previsto também na nossa Constituição Federal. E querem agora achar uma nova interpretação para aquilo que está de forma muito clara já na Constituição Federal, e tem legislações infraconstitucionais que asseguram essa proteção também. Agora, é claro, Silvio, nós temos outros projetos que tramitam na Câmara e que seria importante que avançassem, como, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, que é um projeto que visa justamente fortalecer a legislação para proteger o ser humano ainda do ventre das suas mães, né? Desde a concepção. Então, trazer essa proteção que tramita no Congresso, mas está parado, infelizmente, e temos outras matérias importantes que devem avançar no Congresso Nacional, no momento também, Silvio, em que nós tivemos parlamentares também comprometidos com essa pauta. Porque existe também algo que a gente não pode jamais deixar de falar, aqueles que se elegem defendendo essa pauta, mas depois, quando chegam no Congresso Nacional, somem, desaparecem, não participam de nada, não participam de nenhuma das comissões por onde projetos como esses que eu citei aqui tramitam e passam. Como que esse parlamentar vai barrar ou vai impedir o avanço de uma agenda pró-aborto no país? Não vai impedir nunca. Então, ao pessoal, aos teus seguidores, Silvio, estejam atentos na hora da escolha dos seus representantes, para não serem surpreendidos com pessoas que até têm a fachada bonita, mas o coração está voltado em outras prioridades, que não aquelas que, às vezes, são expostas em momentos, principalmente de campanha eleitoral. E é importante relatar, né, que, por exemplo, essa DPF ela está desde 2018, né? Eu me lembro que, na ocasião, eu fiz uma moção de repúdio aqui pela Câmara Municipal ao STF, em virtude dessa DPF. Então, aqui pelo município, os meios que nós temos para nos pronunciar com relação ao assunto, né, principalmente em assuntos que tramitam em âmbito nacional, são moções de repúdio ou moções de apoio, né, apoiando o deputado ou os deputados, ou se levantando contra. Então, na ocasião, eu fiz uma moção de repúdio, aprovado pela Câmara Municipal, e encaminhamos aí com relação a esse assunto, porque entendemos a gravidade, né, desse assunto, e é algo que a gente repudia mesmo, formalmente e com a nossa vida e verbalmente também. Então é importante relatar isso, dessa parcela, né, de contribuição aqui da Câmara Municipal, através aí desse trabalho que a gente tem desenvolvido em defesa da família e da vida. Olha, temos uma outra participação aqui, deputado, da Vanessa Cavalheiro. Oi, Vanessa. Vanessa, o Carlos, um abraço para vocês. Ela diz: parabéns, irmãos Silvio Santos e Diego Garcia. O Diego poderia falar um pouco sobre o tema de adoção? Estamos fazendo um questionamento. Sim. Posso falar sim, Silvio. Inclusive, recentemente, eu participei, durante um ano praticamente, da subcomissão, uma subcomissão que foi criada no ano passado para tratar sobre alguns temas: família, adoção, pedofilia e combate ao suicídio. Temas aí bem complexos, todos que giram em torno da família, e entre esses temas estava também a pauta aí da adoção.
Então, uma subcomissão composta aí por 20 parlamentares, mais ou menos, e eu tive a oportunidade de ser indicado, escolhido como relator dessa subcomissão. Sim. Então, assim, nós fizemos um trabalho que é público, é um trabalho que está público, Silvio. Depois, inclusive, eu posso disponibilizar a você para que você possa divulgar esse trabalho também e também ler, né, todo esse documento, esse relatório que foi feito por nós lá na Câmara dos Deputados. Foi aprovado por unanimidade na subcomissão e depois ele vai para a comissão maior, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, e ele foi aprovado também por unanimidade. E ali eu transcorro sobre todos esses temas e também sobre essa pauta de adoção. Nós temos, no que diz respeito à adoção, até uma legislação não tão antiga, vereador Silvio, mas, ao mesmo tempo, pelos relatos, pelos testemunhos, pelos exemplos, pelo contato que nós temos junto a entidades, a abrigos que acolhem essas crianças, a pais que estão na justiça, lutando, buscando ter uma chance de poder ter um filho, né, de poder ter uma criança dentro do seu lar. Até, inclusive, fizeram muita polêmica nesse tema à época quando eu fui o relator do Estatuto da Família, né? Tentaram me carimbar dizendo que como eu não tinha colocado filho adotivo, então dizendo que eu estava contra os pais de filhos adotivos e contra os filhos que têm pais, né, adotivos. E é totalmente o contrário, né? Então, assim, na verdade, essa figura do filho adotivo, do pai adotivo, é apenas, de fato, uma figura, porque uma vez passado e vencido todos os trâmites do que pede hoje a nossa legislação, aquela criança é filho daquele pai, daquela mãe, e ninguém vai tirar isso mais. Então, não existe a figura mais de filho adotivo. Essa figura não existe. Essa figura não existe. Então, por isso que nós não podíamos, naquele momento, agora estar criando um novo instrumento para, de certa forma, até gerar um preconceito, né? Querendo distinguir ou separar essa relação que existe entre a família e seus filhos, entre os pais e seus filhos. Então, filho adotivo é filho, e ponto. Né? Não existe essa figura no campo jurídico. Então, nós, naquele momento, fomos alvos de muito ataque, mas nessa subcomissão nós tecemos aí o nosso trabalho justamente em buscar trazer não só aquilo do que diz a nossa legislação, mas apresentar caminhos alternativos e novos também, que seriam possíveis nesse momento de debate e discussão ali no âmbito da comissão. Então, Silvio, eu vou deixar à disposição aí esse relatório seu, talvez até a minha equipe já tenha encaminhado também para a tua equipe aí o link para que o pessoal possa ter acesso. Sim. E depois daí, quem sabe, você até o final da live você já consegue deixar disponível aí para que todo mundo possa ter acesso a esse documento. Se eu não me engano, é um documento aí de mais... são mais de 400 páginas, se eu não me engano, né, de trabalho. Robusto. Então, é uma temática aí bem robusta, nós nos dedicamos bastante, também porque está associada a essa pauta da família, né, Silvio? Então, como eu disse, é muito amplo quando a gente fala de defesa da vida e da família. A gente não pode parar em alguns temas, a gente tem que ir adiante, é uma pauta árdua, e a gente espera, sim, Silvio, que a nossa legislação ela possa ser aperfeiçoada,
que os caminhos também para a adoção possam ser amenizados, assegurando também a proteção da família, dessa relação de filhos com seus pais, mas, ao mesmo tempo, não criando instrumentos que acabam dificultando, ou, em alguns casos, até impedindo de que essas crianças sejam adotadas. E infelizmente, nós sabemos que muitas acabam não sendo adotadas, né? Muitas acabam passando praticamente a vida toda dentro de abrigos e só saem quando completam aí a maioridade. Então, são desafios que nós temos pela frente. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a população entenda que, se ora nós não conseguimos avançar tanto assim ainda no Brasil, é porque também temos que ter, do outro lado, o zelo, o cuidado de assegurar a proteção também a essas crianças, né? De assegurar também a proteção a essas famílias. E por isso, Silvio, que nós defendemos no Congresso o avanço de políticas públicas que promovam essa proteção, que promovam essa relação, esse diálogo entre a família e a criança, né? Que desconstruam aquilo que ora é construído por novelas que passam aí em rede nacional, que ora é construído por inúmeros meios de comunicação, desvirtuando os valores da família, até no que diz respeito às famílias numerosas, com muitos filhos, né? Às vezes, quando a gente fala aí de uma família numerosa, como você citou aí do William, eu fiquei feliz, né? Mas a maior parte das pessoas se assustam com isso. E, na verdade, nós não teríamos razões para se assustar com isso. Muito pelo contrário, só de se alegrar. O William, ele está gerando uma riqueza para a nossa nação. Ele tem dentro do lar dele uma riqueza para o país. E são essas riquezas que vão gerar outras riquezas para a nossa nação e para o nosso país. Por isso que nós precisamos trabalhar arduamente, Silvio. Eu, você e outros parlamentares que defendem a vida e a família, no sentido de estimular, na base, políticas públicas de valorização e proteção da família. Sim. Eu até, entrando nesse tema agora, eu lembro de uma dessas políticas que está em andamento, que foi lançada até recentemente, em dezembro do ano passado, que é um programa do Ministério da Educação chamado Conta Pra Mim, que na prática Conta Pra Mim, que na prática é um programa de literacia familiar. Se você ainda não viu, Silvio, entre no portal e, com certeza, o conteúdo que está ali disponível para todos os pais, ele vai ajudar você, ele vai ajudar a sua esposa, com certeza, a estimular os seus filhos à leitura. E isso já está comprovado também pela ciência, que ajuda também no processo de alfabetização, de atenção da criança e outros estímulos que são gerados através desse trabalho de estimular a questão da leitura junto das nossas crianças. Além, é claro, do convívio, da relação entre pais e seus filhos. Então, é disso que eu estou falando, Silvio. Eu estou citando apenas um exemplo aqui, eu teria vários outros para citar, mas é disso que eu estou falando. Nós temos que atacar nisso agora, no Brasil. Nós temos que trabalhar muito os rumos que os nossos filhos, que as nossas crianças, que as próximas gerações, elas vão escolher. Então, e nós, nesse tempo, como legisladores, somos fundamentais para promovermos ações que sejam certeiras e que ajudem a gente a tirar essa barreira, a tirar essa imagem tão negativa que se construiu com relação à família, a desconstruir essa imagem tão negativa que eu fiquei feliz
Mas, às vezes, outras pessoas, quando você anunciou aí que o William tem 4 filhos, podem ter do outro lado aí do celular, da câmera, ou seja, lá por onde estejam nos acompanhando nesse momento, terem se assustado e falado, nossa, o que é isso? Esse, coitado, esse não dorme nem à noite mais, né? Esse não vive mais. E, na verdade, não é isso. Então, nós precisamos derrubar, desmistificar isso, romper com isso, voltar a trabalhar a família como algo belo, extraordinário que é, e assegurar essa proteção, amparar os pais, amparar as pessoas em condição de maior vulnerabilidade no nosso país e proteger essas famílias, ajudar e auxiliar esses pais, essas mães, no processo de educação dos filhos. É muito fácil descartar. É muito fácil descartar essas crianças. É fácil. É fácil demais. É fácil terceirizar o papel da família, do pai e da mãe, para o smartphone, para o tablet, para o canal de desenho ou que tem atraído milhares de crianças no YouTube. É muito fácil promover isso. Agora, eu desafio os pais que estão acompanhando essa live, ao invés de você ficar buscando conteúdo para os seus filhos aí em livros, essa turma que está aí, na verdade, espalhando depravação, espalhando ódio, espalhando coisas impróprias junto dos teus filhos e que talvez você nem está vendo, porque você também está com outro celular do lado, mais preocupado com o que está nas redes sociais, do que, por exemplo, em pegar esse conteúdo que está disponível aí na internet para todo o Brasil, do Conta Pra Mim, gratuito, e estimular o trabalho de leitura com os seus filhos dentro da tua casa. Então, a gente precisa, Silvio, atacar agora políticas públicas de proteção à família. Proteger, de fato, a família é pensar no futuro, é assegurar uma sociedade forte. E você, como uma das maiores lideranças aí nessa defesa, precisa lutar muito por isso também aí na Câmara. Sim. Bem, deputado, inclusive, eu também tive conhecimento de um novo programa do governo federal, que é o Município Amigo da Família. Então, essa semana até fiz uma sugestão, uma indicação ao Executivo Municipal aqui, sugerindo que eles avaliem a possibilidade, né, de trazer esse programa para São José, porque ele incentiva a implementação de políticas públicas, né, integradas de valorização da família, de defesa da família, da vida da família. Então, eu achei assim um programa muito bacana e que a gente precisa investir, precisa fomentar nos municípios. Os municípios precisam aderir, fazer ecoar de fato essa preocupação com ações concretas, né, a partir de criações de políticas públicas para a família. Olha, Silvio, você me desculpe, mas eu vou falar uma coisa aqui na live, justamente entrando nesse ponto aí. Nós temos que estimular as ações por parte do Poder Executivo também. E tem vários programas em andamento, em vários ministérios, e nós precisamos cobrar as ações do Poder Executivo para que se adequem a esses programas, para que se inscrevam nesses programas. Porque todo esse material, Silvio, por exemplo, Conta Pra Mim, ele está sendo muito utilizado agora na pandemia. Então, tem escolas, por exemplo, em Londrina, eu já ouvi relatos de professores em que a Secretaria de Educação ela está incluindo esse conteúdo também, que está disponível pelo portal do Ministério da Educação, como uma das formas de auxiliar as famílias nesse momento. Então, é preciso, se eu não me engano, eu teria que checar, que eu não estou com a lista aqui, mas se eu não me engano, o município de São José dos Pinhais não se inscreveu ainda, por exemplo, no programa Tempo de Aprender, que é um outro programa voltado para o processo de alfabetização das nossas crianças,
baseado em evidências científicas. Não é baseado em achismo, no que eu acho que vai ser bom para alfabetizar nossas crianças. Nós, nos últimos anos, Silvio, crescemos drasticamente o número de analfabetos no país. Chegamos à marca de mais de 11 milhões de analfabetos. Cerca de 6,8% da população acima de 15 anos não sabe ler. Imagina. 6,8%. Isso é muito sério. Então, isso é muito sério, nós não podemos brincar mais. Então, eu quero chamar a atenção, depois eu vou pegar a lista, e eu já quero deixar o recado aqui, aproveitar que o Silvio é líder de audiência nas lives em São José dos Pinhais, e com certeza os pais agora que estão assistindo, vamos cobrar aí a secretaria, depois eu vou confirmar. Porque se os municípios do Paraná que não se cadastrarem no programa Tempo de Aprender, eu, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, como membro há quase 6 anos já da Comissão de Educação e como um dos líderes hoje do governo também federal, em Brasília, vou tornar público todos os municípios que não aderiram ao programa, que prevê um investimento gigantesco em massa, junto aos profissionais de educação, por exemplo, Silvio, valorizando os professores, inclusive premiando os professores que desenvolvem os melhores trabalhos em sala de aula, reconhecendo o papel dos professores, disponibilizando o material e conteúdo daquilo que é aplicado em países no mundo desenvolvidos e que deu certo. Então, nós chegamos a um ponto que nós não podemos errar. E a política proposta nos últimos anos para as nossas crianças, Silvio, para os nossos filhos, é uma política que definitivamente não deu certo. A prova disso é que a cada ano no Brasil aumenta a evasão escolar. Os nossos adolescentes, ao invés de ter um estímulo para continuar em sala de aula, eles estão deixando a sala de aula, indo para onde, Silvio? Me diga o que um jovem, um adolescente, sem concluir o ensino médio, o que ele vai fazer hoje em São José dos Pinhais? Exato. Inclusive, na sua grande maioria, as chances desse jovem cair na drogadição, se perder no alcoolismo, e para outros rumos que não seriam os rumos sonhados por ninguém com responsabilidade como nós temos, Silvio, pela função que o povo nos deu hoje, teria. Então, eu já quero deixar aqui esse recado, tá? Isso sou eu, estou falando por minha conta. O vereador não pediu para mim falar isso, mas eu estou falando por minha conta. Eu vou divulgar nas minhas redes sociais todos os municípios que não aderir. O programa está aberto ainda. Espero que o município de São José dos Pinhais faça adesão, porque senão vai chover pais e mães na porta da Secretaria de Educação cobrando o porquê que não aderiram a esse programa. Silvio, eu convido os pais a entrarem no portal do Ministério da Educação e conhecerem o programa Tempo de Aprender, a se cadastrarem lá. Todo o conteúdo já está disponível. Lembra, Silvio, que há um tempo atrás a gente recebia denúncias de pais por conta de livro que encontrou na escola com conteúdo impróprio junto das nossas crianças? Sim, que ninguém recebemos sabia, muitos. E a gente descobria do nada por conta dessas denúncias que chegavam. Agora as coisas mudaram, Silvio. Agora, todo o material, todo o conteúdo, tudo aquilo que vai ser aplicado em sala de aula junto do teu filho está disponível no portal do Ministério da Educação. Você entra, não só o pai e a mãe, todas as pessoas, todo cidadão brasileiro consegue entrar e ter acesso a esse conteúdo. Então, gente, nós não estamos brincando mais. Nós temos hoje, por exemplo, à frente da Secretaria
Nacional de Alfabetização, no MEC, um paranaense que é reconhecido no Brasil e já fora do Brasil internacionalmente também, por seu trabalho, como uma das pessoas, uma das pessoas com os melhores conteúdos no que diz respeito a essa fase, né, que são os primeiros anos de vida da criança, e que desenvolveu, através de estudos, através de pesquisas, conseguiu trazer tudo isso e colocar dentro de um único conteúdo caminhos para que as nossas crianças possam ter um futuro diferente, possam ser alfabetizadas. E nós já estamos tendo, Silvio, testemunhos de pais que, nesse momento agora da pandemia, crianças que não sabiam ler, crianças que estão aprendendo com seus pais, longe da sala de aula, sem o auxílio dos professores, mas com os seus pais, graças a esse conteúdo do programa Tempo de Aprender. Então, sim, Silvio, como vereador na cidade de São José dos Pinhais, entre no site, conheça esse programa e lute para que a cidade de São José dos Pinhais faça adesão a esse programa também. Porque se nós não lutarmos agora, o que está em jogo é o futuro das nossas crianças. E isso já é comprovado cientificamente também. Se até os 5, 6 anos a criança não for bem alfabetizada, Silvio, o futuro pode ser desastroso. Tem grandes chances. Essa criança ela vai enfrentar uma dificuldade muito grande dentro de sala de aula. E os profissionais, os professores, aqueles que atuam na sala de aula, sabem do que eu estou falando aqui. Por isso que atacar nessa área agora é fundamental para pensar o futuro e pensar uma cidade de São José dos Pinhais, de fato, uma cidade que todos os paranaenses têm o desejo de morar, de residir, de estar aí um dia. É isso mesmo, muito bem, deputado. É um assunto, tanto é que esse ano lá, em fevereiro, eu fiz aqui também um documento direcionado ao Executivo, solicitando que eles se inscrevam nesse programa, né, que a Secretaria de Educação pudesse fazer adesão desse programa aí. E nós já estávamos com data, tudo certo para fazermos aqui em São José um seminário, né, um fórum sobre esse tema. Mas, infelizmente, entrou aí a pandemia e daí não foi possível realizar, porque foi tudo fechado, né, a quarentena, enfim. Então, não foi possível. Mas nós estávamos já pautando esse assunto aqui em São José para levar aí ao conhecimento da população, para debater o assunto, e fiz a minha cobrança via Câmara Municipal para que o município fizesse adesão. Mas, enfim, como ainda há tempo, né, vamos continuar com o assunto. E agora, importante que os pais que estão nos acompanhando também tenham conhecimento, busquem, né, e venham conversar com a gente, né, porque a partir de que as famílias entendam o que é importante, né, tem aí a secretaria, tem o executivo, tem a Câmara, onde eles podem recorrer e buscar entender melhor e, de repente, o município de São José possa fazer a adesão desse programa também. Então, Silvio, veja quantos... Já são mais de 3.000 municípios que aderiram ao programa, e no Paraná, mais de 220 municípios já aderiram ao programa também. Então, assim, é algo extremamente fundamental e importante, e eu quero só deixar um recado para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu fiz 2 lives que estão no meu canal no YouTube, Diego Garcia PR. Uma com o doutor Carlos Nadalim, ele que é o secretário nacional de alfabetização. Sim. E outra com a ex-secretária de Educação Básica, mas que em alguns momentos nós tratamos sobre o tema também, a senhora Ilona. Então, eu convido a todos a entrarem lá no meu canal, se inscrevam no meu canal e vejam lá essas 2 lives que eu fiz falando sobre o tema. Eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, vai lutar por isso também, assim como o vereador Silvio já está lutando.
Excelente, espetacular. Gente, veja quantos assuntos importantes, sérios, dentro da temática de valorização da vida e de valorização da família. Tudo que nós estamos falando aqui está nesse contexto, da importância de valorizar a vida e a família. Então, são ações concretas, situações que muitos desconheciam, alguns já conheciam, mas, com certeza, a temática que aproximou e despertou muito em nossos corações o que é possível fazer. Ok? Nós estamos chegando aí ao final da nossa live, mas se tivermos mais participações, estamos aí abertos aí também às participações. Silvio, eu vi que o pessoal deixou nos comentários aí o link também para o relatório da subcomissão, tá? Bacana. Passou despercebido, eu acabei não vendo aqui. Tá ali, ó. O relatório que o deputado mencionou na live está disponível aqui, ó. www.câmara.leg.br/atividade legislativa/comissões permanentes, e aí vai. Está ali para vocês acessarem, terem acesso ao conteúdo. Excelente. Temos uma participação aqui do nosso irmão ali de Araucária, o Marcos Antônio Bossoni. Grande abraço, Marcos. O Marcos diz: parabéns, Silvio e Diego Garcia, vocês me representam. Obrigado, irmão. Um grande abraço para você e para a família. O Marcos também tem vários filhos lá. O pessoal aqui é para a família. O Marcos é nosso pré-candidato lá, o Marcos Bossoni. O Marcos Bossoni, nosso pré-candidato lá. Meu pré-candidato em Araucária. Meus eleitores aí em Araucária. O meu pré-candidato aí, Marcos Bossoni. Muito bem, isso mesmo. Grande abraço, Marcos. Um outro participante aqui, ilustre, o Christian. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus. Contamos com ambos nas pautas tão importantes para nós cristãos. Deus os abençoe. Obrigado, Christian. Um grande abraço. A Ivone Gonçalves participando aqui com a gente, Diego, dizendo: boa noite, a família é uma bênção de Deus. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Verdade, Ivone. Deus abençoe, um grande abraço a você. A Franciele Prestes dos Santos participando com a gente, dizendo: parabéns pelo trabalho admirável, pela valorização das famílias. Vereador Silvio e deputado Diego. Franciele, um grande abraço para você, obrigado. A Elisandra Plantes, aqui de São José dos Pinhais, Diego, está dizendo: Diego, esperamos sua visita novamente, só que agora na nossa nova unidade do CAEP. Lembra, Diego, quando você foi no CAEP? Era bem pequenininho, bem apertadinho, com algumas dificuldades de infraestrutura, né, estruturais lá. Agora estão numa sede nova e a Elisandra é a diretora. Então ela está se lembrando aí, pedindo a sua visita. Vamos visitar, se Deus quiser, viu, Elisandra? Quando eu prometo aí que na minha... se eu não for, Elisandra, a culpa é do Silvio, tá? Então já vamos deixar certo assim. Porque toda vez que eu vou a São José, ele me acompanha. Então, se eu não for te visitar, a culpa é dele, tá bom? É que eu não coloquei no roteiro. É que ele não colocou no roteiro. Então, a culpa é dele, não é minha, tá bom? Olha, Elisandro, então você pode me cobrar aí, ó, quando o deputado vier. Muito bem, um abraço, Elisandro. A Mariana Torres aqui com a gente, dizendo: parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Mariana. A Emanuele Ferreira, parabéns, muito importante essa live. Abraço a vocês. Grande abraço, Emanuele. A Vanessa Coan. Oi, Vanessa. Um abraço, parabéns, Deus abençoe. Força e coragem nessa luta na política, pois não é fácil. Verdade. A Carolina, oi, Carol, dizendo: precisamos de mais lives como essas. Parabéns, nobres. Deus os proteja. Amém. A Josiane Gomes, dizendo: parabéns aos dois pelos trabalhos realizados. Obrigado, Josiane. A Josiane, que é advogada aqui em São José dos Pinhais. Muito bem, gente. Obrigado pelas participações, pelas considerações, né? De fato, um tema caríssimo para nós, importantíssimo, e aqui faltando. Teria mais coisas para nós discorrermos, porém, tudo tem seu tempo, não é verdade? Então, agora eu quero deixar aberto, de repente, se o deputado quiser trazer mais alguma coisa que eu não perguntei, ou que eu passou, enfim, que ele deixe também as suas considerações aí para as pessoas, para todos vocês. Silvio, quero deixar um abraço a você, a sua família, sua esposa, seus filhos,
suas filhas. Pedir a Obrigado. Deus que abençoe vocês aí cada vez mais. Um abraço também na sua equipe maravilhosa que você tem, que dão condições de você fazer um brilhante trabalho pela cidade de São José dos Pinhais. Sabe que conta com o meu apoio e contará sempre, sempre que necessário, não só porque você hoje exerce um cargo público, mas antes disso até por conta da nossa amizade que foi construída em Deus. Então Isso mesmo. nos conhecemos há bastante tempo, nos conhecemos na missão, na evangelização, e para mim você sempre será uma referência no município, também em toda a região metropolitana, e me coloco à sua disposição, sempre que precisar, tem um amigo aqui desse lado também. E peço ao pessoal, né, que acompanha o teu trabalho e sentirem interesse de acompanhar o meu trabalho também pelas minhas redes sociais. Sim. O Facebook, YouTube e o Twitter é Diego Garcia PR. Tudo junto, tudo minúsculo, Diego Garcia PR, abreviação, né, de Paraná, PR. E no Instagram, Diego Garcia Paraná, sem acento. Então, me acompanhem o meu trabalho, participem do meu mandato, mandem ideias, sugestões. Depois de lerem, quem sabe, aí o relatório da subcomissão, mande lá a sua crítica, a sua sugestão, a sua ideia. Olha, deputado, faltou isso, faltou aquilo, não concordei com isso que você falou. E é nessa troca de diálogo, com a participação da sociedade, que a gente vai poder representar cada vez melhor vocês no Congresso Nacional. Então, eu conto muito com o apoio da população de São José dos Pinhais e toda a região, participando do meu mandato, e eu vou trabalhar incansavelmente, como eu tenho trabalhado todos os dias, incansavelmente, pelo Paraná, pelo país. Estamos trabalhando muito, viu, Silvio? A pandemia não nos parou, nós tivemos sessões todas as semanas, é claro, de forma remota, mas o trabalho remoto são muitas reuniões ao longo do dia, reuniões em ministérios, reuniões com líderes, deputados, para tratar de projetos de lei, de pautas, dessas bandeiras que colocamos alguns temas aqui com vocês hoje na live. Então, o trabalho não para. Muito trabalho, graças a Deus, Deus nos dá força para lutarmos muito pelo nosso país. Que Deus abençoe muito você. E eu vou encerrar essa live e já vou começar outra, Silvio, que nós estamos fazendo. Já há mais de 100 dias eu estou fazendo as lives oracional aí, as lives de oração. Cada semana ou cada mês um propósito diferente. E nós começamos no início de agosto a Quaresma de São Rafael. E amanhã a gente encerra. Então, hoje é o penúltimo dia, eu não posso atrasar. Isso mesmo. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente se encontra de novo. E estou sempre à sua disposição para fazer outras lives, para falar de outros temas. Vamos falar do que você quiser, só passar a pauta antes e a gente fala. Tá bom? Muito bem. Um abraço. Obrigado, deputado e amigo. Parabéns pelo seu trabalho, né? Novamente, deixo aqui a minha saudação a toda a sua família. Estou com saudade também deles, são muito queridos, né? Você tem uma Maria Clara, eu também tenho uma Maria Clara aqui em casa. Não, então, essas crianças lindas, maravilhosas. Que Deus abençoe muito a sua família e toda a sua trajetória aí no Congresso Nacional também, tá bom? Igualmente, conte comigo aqui, sabe que sempre tem um grande amigo aqui em São José dos Pinhais, tá joia? Valeu, e é isso, obrigado. Gente. É isso, gente. Agradeço a todos vocês e também pela participação, sempre aqui com a gente nas lives. Tenham todos uma abençoada noite, um excelente final de semana e até breve, viu? Um abraço do Silvio. Tchau, tchau.